Bom dia, boa tarde, boa noite, Demolei Alumni DF. Alumni não, né? Demolei DF. Demolei DF. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou aqui eu, William Solon, presidente do Alumni DF, apresentando junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente do Alumni DF. E estamos começando aqui hoje um programa que é especial. Hoje estamos fazendo meio que um especial de ano novo para a gente poder relembrar como é que foi o ano passado, né? O ano de 2023. E para isso, vamos trazer várias organizações aqui, de vários capítulos, priorados, etc. E para dar esse pontapé inicial, trouxemos aqui hoje os principais representantes, digamos assim, do capítulo Ave Branca, que mais participaram no capítulo e tudo mais. Claro que tiveram outras pessoas, mas os que a gente conseguiu disponibilidade para conseguir fazer esse podcast hoje estão aqui. Eis aqui então Vitor Labosier, presidente do Colégio Gorman McBride, e Rodrigo Muniz, mestre conselheiro do capítulo Ave Branca, e também não porque Exato. Carlos Lourenço, consultor do capítulo Ave Branca. Certo? Então, quer falar alguma coisa, Carlos? Não, só agradecer mesmo a presença de vocês aí e vamos relembrar, né, o que aconteceu durante esse ano aí. Sim. Eu agradeço o convite também. Eu vejo que o projeto A Voz do Sênior é um projeto muito bom que vai trazer muitas informações a respeito dos capítulos em si. Até porque, assim, eu conheci muito a respeito de vários capítulos do DF por causa desse podcast. Coisa que eu não sabia porque, querendo ou não, massa. Sou novo aqui no DF, né? Querendo ou não, no Demolei DF, e é muito importante isso, sabe? Mas é isso mesmo, querendo ou não, a ideia central do projeto é informar, né, o Demolei e não só ser direcionado ali para o sênior. Querendo ou não, é inevitável que você vire sênior, né, algum dia. Começando aí a nossa retrospectiva, tem algum ponto inicial que você acha interessante? A gente pode começar falando ali sobre a primeira gestão, né, os principais desafios que a gente enfrentou ali, né, na gestão do Vinícius, principalmente você, entre aspas, recém-chegado, né, no DF, 6 meses basicamente, né, de DF. Pois é, quando... Fala aí como é que você chegou. Tipo assim, eu cheguei mais ou menos em agosto do ano passado, e aí o Vitor Miranda, atualmente é peste mestre conselheiro estadual do Pernambuco, ele passou o contato para mim do Richard. Ah, pode crer. E aí, eu conversando com o Richard, ele me chamou para a instalação dele de mestre conselheiro na época. E aí, desde lá, eu comecei a conversar mais com a galera do capítulo e, assim, né, me chamou a atenção demais e eu quis continuar, por mais que eu morasse na Asa Sul, né, e o capítulo... Exato. O capítulo... Itaguatinga. E tinha o coração de estudante ali do lado, né? Pois Exato. é. E aí, o que me chamou muito foi a galera do Ave Branca, que foi muito receptiva comigo. Então, assim, querendo ou não, eu acabei criando essas amizades. Vitor, Carlos, que eram no capítulo, no caso. Assim como outros, os Rizzi também, o Richard, querendo ou não, Facada. Richard. Pois é. E por quantos estados você passou, digamos assim, que você frequentou a Ordem Demolei? Ah, não, só foi o Pernambuco e o Distrito Federal mesmo. E por quantos estados você passou? Ah, velho, porra. Meu pé é militar, né? Então, tipo, eu acabei... O Rodrigo tem tipo uns 200 sotaques misturados. Não, é porque Você já fala véi? Eu tenho sotaque de Natal, Pernambuco e Paraíba. Mas tu fala véi já? Às vezes. Do DF? Às vezes. Mas também tem véi. Tu fala paia? Nossa, é muito daqui, né, velho? Não, mas, tipo assim, vamos lá. Rapidinho, se o Sebastião estiver ouvindo, desculpa aí pelas gírias, tá? Véi, minha mãe... Pronto, já pra ir tomar com os shoppings. Minha mãe, ela tava morando no Acre com meu pai. O quê? Tava morando no Acre, aí voltou pra Paraíba, pra João Pessoa. Eu nasci lá, voltei pro Acre. Depois eu fui pra Manaus. De Manaus eu fui pra Roraima, Boa Vista. De Boa Vista eu fui pra Natal. De Natal pra Recife e Recife pra Brasília. É um menino rodado. Pois é. Pois é. Daria uma ótima história. Depois você vem aí contar, né? Um pouco mais pra gente. Altos rolê, que eu posso dizer assim. Mas vamos... voltando pro nosso ano, exato. Em 2023.1, você começou já fazendo parte da tríade, né? Ali.
Eu vi potencial, né? Não, ele chegou pra mim falando assim, não, você tem que pegar cargo difícil. Eu ia pegando carga, aí ele chegou assim e falou, mano... É porque já ele não pensou se em ser- desafiava. Ele sempre queria ser... vou dar um exemplo. Tava na zona de conforto. Aham, sempre pegava a Que porta-bandeira, bonito, hein? sempre pegava ali primeiro, segundo mordomo e não saía disso. Eu falei, eu acho que você tem que se Esperto, desafiar. Mas aí não evoluía, ele ficava com um potencial totalmente reprimido ali, sabe? Aí o Carlos chamou minha atenção muito e falou assim, vai, você já pensou em ser primeiro conselheiro do capítulo? Eu falei, pô, queria uma vontade, né? Mas não sei se vai dar certo. Aí ele ficou... Não sei se eu sei e tal. É, Aí eu fui mandando... Só sei que nada certo. eu fui mandando uns conteúdos pra ele estudar. Uhum. E ele estudava. E foi assim no priorado e no capítulo também, né? foi. Isso que, cara, me No encheu pior, de orgulho. Você pegou Trinity? Não, né? Não trilha não, Ah, mas você pegou o protocolista. foi. Nessa nova Agora, gestão. Foi. agora. Mas, se eu não me engano, você começou no priorado pegando o quê? Primeiro diácono, né? Foi, eu comecei no... Não, foi não. Foi porta-bandeira, Foi. mas aí depois eu falei, faz primeiro diácono Foi, e tal. eu fui começando devagar, comecei com o segundo diácono, aí depois foi o primeiro diácono e o primeiro diácono eu fiquei. Aí eu também, depois que a gente foi pra Unai também, né? Também fiquei como primeiro diácono, se eu não me engano. Foi o primeiro diácono. E aí deu pra pegar no mais, porque pô, Entendi. Legal. a instalação e iniciação, velho. E aí, então, isso, o Vitor já era consultor também do capítulo, né? Eu acabei de entrar, eu entrei Já. nesse ano. Primeiro ano. 2023. Exato, 2023. Justamente, é isso que eu tô falando. Aí, então vocês meio que começaram a empreitar daí juntos, né? Foi. O Carlos já era consultor em Já. 2022, 2021. Foi. Já, o Carlos é consultor desde antes da pandemia, né? Desde 2019. Foi. Tá, poxa, velho. 4 anos de conselho consultivo. Eu tô no meu Exato. segundo ainda. Exato. Pois é. E como é que foi esse começo aí de 2023 pra vocês? Você como primeiro conselheiro do Vinícius, teu irmão, Foi. e você como consultor aí do seu irmão. Como é que foi esse início aí? Os projetos, os trabalhos, o que foi desenvolvido, o que não foi? Cara, eu conversava muito com o Vinícius pra gente fazer um trabalho, porque querendo ou não, o capítulo ele tava muito difícil, sabe? Tava passando por uma fase muito difícil. E eu, assim, querendo ou não, o começo foi bem, tá? A gente tava trabalhando bem, sabe? Só que aí o Vinícius teve que viajar, né? Porque ele tinha passado na prova. E aí acabou que, assim... Rapidinho, só pra esclarecer, o Vinícius passou numa faculdade fora do DF, né? Foi em Minas, né? Foi. Eu posso até contar essa história um pouquinho, vai lá. rapidinho. Eu tinha virado consultor e ele ganhou como mestre conselheiro. E aí a gente tinha muitos trabalhos pra gente trabalhar junto com o morava conselho. junto aí, Era. fazia junto, né? Pois é, e aí em dezembro ele fez a prova do Enem e aí ele estava esperançoso que ia passar na universidade lá chamada UFV, né? Que é a Universidade Federal de Viçosa, que é a melhor de agronomia do Brasil. E aí casou dele conseguir passar e aí ele não ia perder essa oportunidade, né? De ir pra lá. Aí ele foi. Porém, ele tava nessa, não, eu virei mestre conselheiro, né? Então vamos tentar ajudar um capítulo. Então ele tentou e aí veio o Rodrigo tentando substituir ele, né? E ajudar a trabalhar lá da Meio lado. que fazendo sendo literalmente ali o braço direito dele, né? Foi. Porque... Quando ele não tava presente... Exato. Só voltando um pouco, você lembra mais ou menos quais eram as expectativas de vocês para a gestão? Vocês conversavam bastante, né? Eu imagino, assim. Sim, assim, porque com o tempo a conversa foi esfriando um pouco, até porque, querendo ou não, eu estava focado em algumas questões administrativas do capítulo, e eu conversava mais com o Vitor, depois, inclusive, sobre tratativas, até porque, querendo ou não, eu estava preocupado com o fato de que, tipo assim, eu queria trazer a gestão do Vinícius e alavancar ela. Não, mas eu Sabe? digo no início, Mas- antes dele descobrir que ia Tipo, embora. os projetos de vocês. Não, assim, o principal era o acampamento, né? Querendo ou não. O acampamento que era uma coisa meio que tradicional da Ave Branca. Só que foi muito difícil. Porque, como eu falei, o capítulo estava passando por uma dificuldade também. Mas, além disso, a gente estava trabalhando em alguns projetos para poder rever principalmente a questão ritualística do capítulo, que a gente estava passando por um problemazinho, até porque tinha alguns meninos que não entendiam muito bem a finalidade da ritualística, verdade. os trabalhos ritualísticos em si que a gente faz. Recapitular a ritualística era uma coisa muito importante. Isso. Tem uma coisa também que é interessante a gente ressaltar aqui, que não é segredo para ninguém. O capítulo ficou em observação,
Sim. né? Sim. Durante o Também ano, não. você não ficou. E era uma coisa que a gente batia bastante na tecla, né? A gente precisa iniciar mais meninos e tal. O capítulo não é do feitio do Ave Branca, né? Tá numa Esse situação, problema, né? exato, passando uma situação de problema e tal, salvo pandemia, né? E enfim, continuando. E aí a gente estava com esses projetos e também, querendo ou não, fazer a galera tipo, meio que se entrosar mais, porque a gente via que, assim, tava vindo um pessoal novo no capítulo, né, novos demolês iniciáticos, só que o problema é que eles não se interagiam entre si, tanto os mais antigos quanto os mais novos. E a gente estava querendo fazer esse entrosamento da galera, sabe? Fazer evento de entretenimento, fazer meio que só, sei lá, uma jogatina, tipo, uma noite de sábado não, de domingo, de sexta-feira, enfim. Não, até de sábado também, né? Porque depois de ritualística a gente se exato. juntava. Querendo ou não, Não é tipo... a pizza lá. Pois é. A pizza Pô, urbana aquela é pizza boa lá demais. virou uma coisa meio que tradicional, Virou assim, fonte né? do Ave Branca. Aquilo, Exato. né? Aham. Legal, recheado. É porque, querendo ou não, acho que todo capítulo tem essa dificuldade, né? De, vamos lá, por nós congregarmos jovens de 12 a 21 anos incompletos, você vê que uns estão numa fase de meio que jogar videogame, brincar ali, e outros já estão, quero ir pra Sair. balada e tal, uma coisa... E a própria Ordem assim, Demolei começou assim, né? Como um clube de beisebol, né? Então, Tem isso aí também. Então assim, essa missão de resgatar melhor, trazer, né, organizar um evento ali que caiba no dia a dia e na faixa etária também dos meninos que estão no capítulo, eu acho que foi uma das missões mais difíceis assim para esse ano. Foi. E aí, o Vinícius ele sempre se colocava assim, não, por mais que eu esteja distante, por mais que eu esteja longe, eu tô aqui para te ajudar. E assim, no final de tudo, a gente sempre conversava sobre como a gente podia fazer isso. No final, né, a gente estava tratando sobre algumas coisas. O Arthur Fernando, que era o nosso segundo conselheiro, ele também ajudava de vez em quando em relação à questão ritualística, querendo ou não, né? E, bom, o capítulo foi seguindo, sabe? Só um adendo aqui, Vinícius ele era uma pessoa que prezava muito pela ritualística, né? Até porque ele era secretário de ritualística nessa gestão. Do gabinete distrital Isso. Visionários, né? E exatamente. Então, acabava que a gente tinha esse trabalho. No final, como eu disse, né? Vinícius ele estava lá, tipo, até trabalhando também em prol do capítulo do Rio Paranaíba. Né? Não sei como é que chama o capítulo lá, não, mas não é esse não. Mas a cidade é Rio. E continuava focando em trabalhar. E aí, como eu disse, né, aí eu ficava puxando muita conversa com o Vitor para também saber algumas até opiniões em relação sobre o que a gente poderia fazer para fazer com que pelo menos deixasse a gestão do Vinícius marcante, sabe? Sim. É uma coisa que eu queria fazer. Porque, por exemplo, eu era o primeiro conselheiro do capítulo, mas mais conselheiro do capítulo era o Vinícius. Eu queria deixar que pelo menos ele tivesse a marca dele dentro do nosso capítulo, sabe? Cada mais conselheiro acaba deixando. Então, Com certeza. então era uma coisa que eu queria fazer. Eu conversei muito com o Vitor Lavoisier também, que era uma preocupação minha na época. Mas enfim, a gente foi tocando o barco, sabe? Não, e querendo ou não, deixou uma marca, né? Porque foi uma gestão de, vamos colocar assim, transição. Isso. Né? Porque hoje, eu acho que um dos maiores beneficiados assim, no capítulo, por essa situação atípica, não vamos colocar difícil, né? Uma situação atípica, foi você. Porque, assim, essa questão de ser os olhos e ouvidos do Vinícius, às vezes até os braços, você cresceu pra caramba, né? Muita gente me ajudou, tipo você, o Vitor, o Vinícius, outros demolês também me ajudaram muito nessa trajetória. E também você era o mais velho, né? Que tinha ali. Sim, cara, não. Vocês falam também, Torres, assim, se eu fosse falar todo mundo que acabou influenciando a minha trajetória enquanto demolei, não vou ficar até amanhã. Eu acho que só o Richard, né, que era mais velho que você. No Você, capítulo, Richard, Vitor, Rizzi, né? Isso, exatamente. Acabaram me influenciando muito. Porque, querendo ou não, pô, foram, né, porque agora alguns são seniores, e são alguns demolês ativos, grandes demolês, tanto do capítulo quanto
tanto a nível capitular, né, do Ave Branca, quanto a nível distrital também. Sim, sim. Porque muitos deles, querendo ou não, me ajudou muito a ter essa percepção maior. Porque, pô, quando eu iniciei em Recife, eu tinha uma visão muito pequena em relação ao Rodney Muley, não sabia qual era o propósito, o objetivo. Cheguei no DF, aí eu conversando com o Richard já, fui entendendo um pouco, chegou o Carlos, chegou o Vitor, o Vinícius, a gente foi trocando essa ideia, virei primeiro conselheiro, mais informação ainda, mais conhecimento. Bom, né, deu pra aprender muito nesse meio tempo, quero ou não. Pois é. Pra uma pergunta um pouco mais direta, assim, pra gente fechar o primeiro semestre. Quais foram os pontos positivos, assim, que em relação a projetos que deram certo e os que deram errado e que vocês aprenderam? Eu posso até começar que o maior ponto positivo que teve no capítulo, acho que foi a união. O evento que nós fizemos do Corujão, acho que foi o estopim para que o capítulo se abraçasse. Como é que foi esse evento? Eu acho que eu não fiquei sabendo, não. Foi legal pra caramba. Nós fizemos um Corujão lá no Pátio Brasil. No Pátio Brasil, foi. Aí nós ficamos das meia-noite às 6 da manhã jogando diretão. Tem tudo. Tem foto, tá lá Não, no... tem um estabelecimento lá? Tem uma Não, pior que no Pátio Brasil não, fechou. Recentemente agora. Mudou pro Taguatinga fechou? Shopping. Abriu no Taguatinga Shopping agora. O mesmo. Mas eu mesmo. O mesmo. É o mesmo. Aham. Ah, legal, é mais perto. Muito mais Bom perto. pra vocês. Pois é. Aí vocês ficaram jogando lá e tudo Foi. mais. O que a galera gosta de jogar? CS? Não, foi Valorant. tudo, velho. CS, Valorant, sei lá, LoL, Genshin Impact. Já tem vários simulador de instalado lá. carro. Ah, é? Ah, tem? Cara, Aham. que massa. Véi, lá, não, e ficava... Quem era que ficava competindo mais? Era E tu foi também? O Gomit Eu não tinha fui ido. nessa. O Gomit também tinha É, o ido. Gomit foi. Pô, eu quero ir na próxima, teve alguém de Sênior pode? outra... Pode, Só o Gomit. Você Foi só o Gomit, já tá. Véi, foi muito engraçado. Ficava o Gomit e o Fernando Labuizé, né? Teu irmão, eles ficavam competindo, pô, naquele jogo de carro, pra quem fazia mais drift. Eu ficava, pô... O Fernando já era iniciado? Já. Já? Não era não. Acho que Não não, era né? não. Eu ia perguntar isso. É até interessante isso. Eu acho que uma das coisas mais legais da primeira, né, gestão, da gestão 1.1, foi isso. Seu irmão tem pai maçom, 2 irmãos demolês, A mãe era pejotista. a mãe é pejotista Tom era e pejotista? aham, Caraca, com Cassiano É sério, ainda, parece. caraca, velho. Exato. E não queria iniciar por nada, né? Foi. Eu lembro que em 2022 eu cheguei pra ele e falei, ó, se você iniciar, na próxima iniciação, eu te dou uma camisa do Corinthians. Aí ele não quis iniciar. Não, mas depois ele negou. comprou, tá? Ele foi Não, comprando mas um eu tempão. achei massa mas agora. aí- A família toda do Vitor é... É, Na 100%. maçonaria. A família Tá, maçônica pô. perfeita. E hoje ele é maçom, né? Hoje ele é maçom. Exato. Caraca, é gentil, né, velho? É tio Às vezes eu Vitor. esqueço, pô. Aí eu... Até eu. Não, pra mim, na verdade, é estranho, porque assim, eu te conheci como tio, né? Eu nem sabia que você era Demolei quando, tipo, da primeira Foi? vez que eu te vi. Aí eu pensei, ué, É, tu já era Demolei maçom, já. tinha sido distrital, eu fiquei, caraca. Aí depois, Carlos e o Vitor agora como maçom. Meu Deus do céu, velho. Não cai a ficha, pô. Às vezes Pois é. eu esqueço também, eu tô indo pra loja e falo assim, tipo, poxa, peraí. Eu sou maçom, né? É engraçado que às vezes a gente tá com a cabeça assim, mais de loja do que próprio do Aí às vezes do troca, capítulo, esquece que é Demolei, esquece que é Demolei ativo. Exato. Mas foi uma das coisas mais felizes pra mim, assim, da primeira gestão, né? Que Legal. iniciou na Distrital. Foi. Né? Então esse foi o clímax do primeiro semestre, Foi. digamos assim. Isso e o aniversário que nós comemoramos do Ave Branca. Do Ave verdade, Branca, verdade. lá no meu Foi, condomínio, foi foi legal. Ah, Foi tá. Eu massa. pensei que tinha sido... Foi no que tu recebeu o Chevalier? A cerimônia Não, do foi capítulo? na... Não, a cerimônia. Não, Foi Dia das Mães. Mas não foi Foi no Dia dia das Mães. Ah, pode crer. cara, pra Não, mim mas o essa Dia das Mães, cerimônia... nossa senhora, porque... Cara, foi Teve o dia bonito. das mães também. Foi, e assim, e não posso deixar de agradecer o tio Gardini, velho, porque se não fosse o tio Exato, Gardini, aquele exatamente. evento não aconteceria, Foi. e foi um evento que, assim, lotou a loja. Nosso próprio 50, clube de 50 mães, pessoas. né? Foi Não, quase, acho que tinha mais, mano. Tinha umas 40, 50 pessoas, tinha assim, muita gente. mais ou menos. A gente colocou muita gente naquele Foi? capítulo, e foi um evento muito grande, porque, e, assim, eu fiquei muito feliz, Foi você que conduziu, né? foi eu que conduzi. E, pô, primeira cerimônia pública grande, nossa, tava muito nervoso. Foi a primeira que você conduziu? Cerimônia pública, sim. Ah, Nossa, Não, e sério? lotada. Eu Lotada. fiquei muito nervoso. Nossa senhora do céu. você não tem Mas noção. tu Mano. conduziu bem, velho. eu te entendo, porque quando eu fui mestre conselheiro, antes de ser mestre conselheiro, eu era primeiro conselheiro, e aí o mestre conselheiro saiu.
Mesmo caso que você, né? Mas só que, tipo, no meu caso, o mestre conselheiro quitou total. Aí a reunião que eu fui pegar pra poder assumir foi, tipo, justamente no Dia das Mães. Aí no Dia das Mães ia ter uma reunião ritualística, foi em conjunto com o mutirão, inclusive. Aí à noite teria a cerimônia pública, que era o Dia das Mães, pô. Mano, eu nervoso. Eu pensando o dia todo assim, tipo, nossa, eu vou ter que falar. Eu não vou precisar só ler o ritual, vou ter que falar alguma coisa no final. Não posso simplesmente fechar o capítulo. Aí eu com isso na cabeça, pô. E eu não levantava pra falar no lugar nenhum, tá ligado? E eu ficava, tipo assim, bicho, eu ficava o dia todo pensando, cara, o que eu vou falar? É. Eu sei lá, eu tava lá, tipo, fazendo meu almoço pensando, vou falar o quê, velho? Eu tava tomando banho, porra, velho, o que tem que falar, meu Deus do céu? E você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 20. Ah, pode crer. Já é um menininho crescido. Ele já é um hominho. Já é um Orgulho quase do sênior. tio. Não, mas... Opa! Perdão, O boleto tá chegando. A alumínio te espera. Meu Deus, eu vou jogar no Vasco daqui a Mas pouco. assim, eu mando só recapitulando essas questões, né, que a gente levantou em relação a coisas boas que aconteceram. Uma delas foi a família Gardini chegar na nossa vida, né? Nossa senhora. Porque, assim, eles tomaram conta basicamente do clube de mães. Exato. E da irmã de coração. E da irmã de coração, exato. A Ana Luísa é nossa irmã de coração, o Gardini e a esposa dele fazem parte do clube de mães. A esposa... Não tem filho Demolei, inclusive, né? Abraçaram a causa assim, totalmente. Tanto é que foi o que o Rodrigo falou. Nesse Dia das Mães, eles se disponibilizaram para fazer o ágape basicamente todinho, sabe? E as logística, flores, né? Exato. Logística, pegar as flores, organizar, né? Às vezes tinha que ir comprar gelo em algum lugar e tal. Coisas relacionadas à decoração, assim. Eles organizaram tudo. Foi, assim, perfeito, né? E assim, foi o apoio de muita gente, querendo ou não, até porque o Fernandinho, quando a gente estava para fazer aquela apresentação, vamos dizer assim, para entregar o teu Chevalier, tá ligado? Tipo assim, juntou uma galera, pô, a gente conversando, fiz um grupo no WhatsApp pra gente poder se organizar e eu fazer uma apresentação muito, muito, muito boa. Não, foi, cara, tá ligado? E assim, às vezes eu leio, o Fernando me deu, né, o texto completo? o texto. Cara, dá... Ah, bate uma emoção aquele dia- assim, aquele muito dia- absurda. mano, velho. aquele dia Eu foi tava no muito grupo da hora. até esses dias. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Pois é. Eu acho que eu saí dele. Como é que era o nome? Era Chevalier do Carlos? Acho que era Carlos Lourenço o nome. Era só Carlos. Eu não tinha botado Carlos, tá ligado? Porque... Tá aqui. Não, depois Aí- eu quero ler. Aí tem seu áudio aqui. Meu áudio? Não, áudio Não, o áudio do Rodrigo. É. Sabe? Boy, não sei o quê. Mas vamos lá. Passando pro segundo semestre. Aí você já seria definitivamente o mestre conselheiro, né? Sim. Foi eleito e tudo mais. E da mesma forma, pro primeiro semestre, quais que foram suas expectativas, já que agora você já estava treinado ali do primeiro semestre? Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa que o Rodrigo não falou. O quê? Acampamento. Nossa, nem fala. Essa teve? é porque... Não. Exato, é porque foi uma das coisas que, assim, não aconteceram, estava planejado, não aconteceu, e que eu tenho certeza que tu aprendeu, né? Você aprendeu com Cara, com nossa o senhora. que deu errado, vamos colocar assim. Pra fazer esse acampamento, foi tipo assim, parece aquelas batalhas homéricas, tá ligado? Porque não tinha como. Foi muita dificuldade porque, querendo ou não, o acampamento, quem faz é o capítulo, não é o mestre Sim. conselheiro, tá ligado? E acabava que, por exemplo, a gente estava nessa fase de transição da gestão do Vinícius, só que não estava consolidado. Sim. Então, assim, a gente não... Tinha uns meninos que, por mais que muitos já tenham aprendido, outros que não entendiam ainda a finalidade, né, do projeto. Não só do projeto, mas também do que é a gente se ajudar para poder fazer o evento acontecer. E aí, Exatamente. velho, teve muita dificuldade. Então, assim, a gente foi fazendo... eu fui, pelo menos, tentando nessa minha gestão, como mestre conselheiro, continuar essa transição, sabe? Porque, assim, eu acho que nem nessa minha gestão, nem na próxima a gente vai conseguir concluir esse projeto. Porque é um projeto de continuidade, querendo ou não. Então, assim, não é uma coisa fácil de acontecer e não é uma coisa rápida. É muito Exatamente. difícil, dá muito trabalho, tipo assim, depende de muito tempo para isso acontecer. E muita organização, né? Pois é. Mas querendo ou não, trouxe um aprendizado absurdo pra você, né? Que, moço, pelo amor de Deus. E- Isso é doido. E Não continuando queria na esse tanto de linha... aprendizado. Não, e continuando na linha que o William te perguntou.
Como é que foi esse segundo semestre? Cara, foi complicado, porque eu tava com muitos planejamentos, sabe? Muitos planejamentos mesmo pra minha gestão de mestre conselheiro. Tipo assim, aquela coisa, né? Você pensar, vou virar mestre conselheiro agora, eu vou fazer as coisas tudo acontecerem. Fazer acontecer, sou Superman. Agora vai dar certo. Só que, tipo, mano, não é assim, tá ligado? Tipo, assim, foi um choque, foi um tapa na cara que a vida me deu, que foi muito bom, né? Porque, querendo ou não, me trouxe uma maturidade. De entender que as coisas não são do jeito que a gente vai imaginar, por mais que a gente tente ser o mais realista possível, né? Porque eu pensava na minha cabeça, não, isso daqui não daria certo porque, o capítulo não está em condição de fazer isso. Mas, né, vamos dizer assim, eu tava lá tentando fazer que desse certo. Assim, alguns projetos deu certo, tipo assim, a gente conseguir, pelo menos nesse final de gestão agora, nesse final de gestão, a gente tentar trazer mais conhecimentos para os meninos em relação a ordem Demolei em si. Legal. Tá ligado? A escola de iniciáticos e tudo Não, mais. não só a escola de iniciáticos, mas a gente fazer administrativas ou fazer eventos que a gente tivesse pelo menos um pouco mais de seriedade quando a gente for tratar dos assuntos, mas ao mesmo tempo que não fosse uma reunião ritualística de fato. Tem um crescimento ali com os meninos. Pois é, exatamente. Trazer um crescimento de forma mais dinâmica, sabe? Conhecimento ali de forma mais dinâmica. A gente faz um ágape, por exemplo, aquela reunião que a gente fez que tava o Filipinho, que tava o Torres, tava uma galera, o Fernandinho também apareceu, para que a gente pudesse fazer esse momento com os meninos. Foi muito boa. Foi muito bom. Basicamente, o intuito da reunião era perguntar para eles o que é ser Demolei. Sim, pode E nisso a gente foi conversando, o Filipinho apareceu lá, o Torres apareceu, assim, pessoas que não são do capítulo e que têm uma vivência muito grande na Ordem Demolei do DF, né? Sim. Eu tava lembrando aqui uma coisa que também foi muito interessante, foi aquela filantropia que a gente fez, e assim, enquanto a comida estava sendo preparada, a gente sentou lá com o Bendran e com Fernando. E com o Fernando? Uhum. Com o Bendran e com o Fernando para fazer a escola de iniciáticos, né? Legal. Sim. A gente respondia as E perguntas. eles gostaram? Como é que foi o desenvolvimento? Não, bom demais. Assim, absurdo, né? Foi. Eles tinham dúvida, chegaram até, acho que o penúltimo módulo, uma coisa dessas, módulo 7. Ali tinham uma dúvida, tiravam a dúvida, aí já sentavam lá para fazer a prova e tal. Sim. A gente, legal. E, Vitor, puxando pro seu lado agora de conselho consultivo, como é que foi ser consultor aí, principalmente nesse segundo semestre de gestão do Rodrigo, como é que foi se integrar aos projetos deles, como é que eu posso dizer? Incentivar, né, os projetos, porque o conselho consultivo está ali para observar e orientar, né? E eu enchi o saco, tá? Foi. Enchia? Como é que foi? Enchia? Até hoje, meu parceiro. Deixa eu te mostrar aqui. Como é que foi essa relação aí de vocês dois? Então, a Esse gente relacionamento sempre aí. se deu bem, né? Então, eu acho que foi mais tranquilo porque eu já tinha uma amizade grande com o Rodrigo desde o primeiro semestre. Então, quando a gente chegou no segundo semestre, essa amizade só fortaleceu e a gente andou lado a lado. Ah, legal. Juntamente com o colégio também, que eu peguei a presidência do colégio justamente nessa época. Sim. Então, os projetos também foram tudo totalmente ligados. Nunca tinha sentado lá no Oriente, lá em foi? cima. Vai, é a primeira Para vez. de mentir. Para de mentir. Vai pra cá. Ele é igual Senta o na Gabriel, minha direita. Tem que forçar, usa o colar. Tem que usar. Não, Tem que mas- usar. Qual é a importância de usar o colar? Não é por ego, né? Pra poder se mostrar, não. Representatividade. Atividade, você tem que mostrar isso, porque o pessoal, ainda mais com o alumínio, por exemplo, o pessoal bate o olho no colar de mais conselheiro, sabe que o Rodrigo é mais conselheiro. Mas às vezes bate o olho no colar da alumínio, o cara não sabe o que é. É. Então é importante a gente usar para poder mostrar, ó, isso aqui é alumínio está presente e alumínio é isso. Porque, por exemplo, na minha época de Demolei Ativa eu nem sabia o que era alumínio porque não tinha alumínio, Uhum. entendeu? E agora eu... Existe, né? Desde aquela época. Existe muito tempo. Desde Não, existe o desde início 2004, do 2005. desde o início do RFB, mas Só que aqui no DF, tipo, ia e voltava. E, tipo, a gente nunca teve uma alumínio tão ativa igual a gente teve a partir da gestão do André em 2019. Exato. Então, é importante, assim, mostrar que a alumínio está presente. É importante o menino ficar curioso e ir lá perguntar o que é isso, entendeu? Instigar a curiosidade para poder ensinar. Eu aprendi com meus erros. Entendeu? Não, hoje em dia é outra coisa. Não, mas é isso. E, tipo,
assim, ter esse apoio que muita gente deu no capítulo, né? O Vitor, assim, nossa, eu trocava altas ideias com o Vitor no WhatsApp, perguntando, falando, tipo, principalmente também pedindo conselho. Né? Porque tu é um demolismo mais antigo, já sabe como é que lidar com algumas situações. Conselho Carlos, consultivo, né? Vai fazer 10 anos ano que vem. E outra, enchi o saco pra fazer reunião. Não, vamos fazer reunião com o conselho. Era 9 horas, 10 horas da noite. Eu, bora galera, fazer reuniãozinha, bora. Eu falava, bicho, tu é doido. E assim, é um momento que eu aprendi, querendo ou não, nessas reuniões, que o Fernandinho, sabe, falava muito e trazia muita informação. O Vitor, ele dava as ideias dele, o Carlos também, e a gente tipo, ficava nessa troca. Eu ficava lá. Qual foi a sua tríade? Minha tríade foi eu, o Vitor Rizzi, de primeiro conselheiro, e o Gabriel Oliveira, o Facada de segundo conselheiro. E da mesma forma que teve um clímax assim no primeiro semestre com o acampamento e com a noite de jogos lá, teve alguma coisa nesse sentido no segundo semestre ou foi mais um trabalho contínuo ali, não necessariamente um ponto alto ali fora da curva? Eu acho Assim, que não foi um ponto alto. Teve ponto alto sim. Eu não vi. Eu acho. É porque é aquele negócio, né? Eu não vi muito ponto alto porque, como eu falei, foi para mim, eu não estava focado em fazer alguma coisa grande pro Certo. capítulo. Que fosse pelo menos algo que unisse eles, né? Trouxesse essa ideia de união da fraternidade em si, que é o que a gente é. E ensinar um pouco sobre ritualística também, né? Porque, Só querendo fazer um trabalho consistente ali com os exatamente. meninos. Se fosse, como eu falei, um trabalho de transição. Mas foi ponto alto. Os debates e Exato, os debates e eu acho também por exemplo, a iniciação. Cara, aquela cerimônia ali foi a foi melhor. impecável. Foi mesmo. Né? Em termos Você tava, ritualísticos? em termos ritualísticos. Quando é que foi? Eu lembro que você tava, a gente até comentou. Você falou, cara, eu não vi nenhum erro aqui. Eu lembro vagamente. Entendeu? Você levantou pra falar isso. Lembrei. Foi aqui que a gente começou o projeto. Qual projeto? O da carta do Ah, de entregar a fundador. cartinha, né? Foi Foi essa mesmo. Foi isso. Foi essa? Aham. Foi. Pra umas coisas eu Mas- lembro, outras nem tanto. Aquela iniciação, realmente, eu fiquei muito feliz porque não só ela deu certo, mas também porque os meninos se empenharam para fazer. Porque a gente tinha marcado um ensaio uma semana antes. Sim. A maioria compareceu, velho. Fiquei, Que legal. porra, cara, muito Foi legal bom, mesmo. porque é difícil marcar Compareçam aos ensaios, respondam os grupos de WhatsApp, Pois é. garotos. É Exato. difícil os moleques. A galera, os moleques irem, sabe, fazer Aham. ensaio. Pô, ensaio é um saco. É um saco. Mas é muito importante. Não é um saco, é mó legal. O cara vai aprender ritualística. Não, Não, sim, de fato. a mas questão porque- é justamente isso. É justamente como você vai abordar ali, Sim. né, aquele assunto. É uma coisa que o próprio Fernando traz. Ele diz, na minha época a gente ficava estudando o texto ali para entender qual é o sentido, qual é a emoção que o texto está querendo trazer ali para aquele momento. E é uma coisa que acho que, de certa forma, alguns capítulos foram perdendo, Sim. sabe? É uma autocrítica assim, que nós fizemos. Uhum. E hoje, como o próprio Rodrigo, né, tá falando aí, a gente tá resgatando isso, graças a Deus, né? Pelo menos. E assim, eu escutava muitas histórias da época, por exemplo, do Fernandinho em si, que ele contava, Sim. né, sobre a questão de ritualística do capítulo Ave Branca, que Isso era era maluco. muito boa É. na época. Eu ficava, caraca, velho, deve ser muito boa mesmo. Mas quando ele fez aquela apresentação da entrega do Comendador da Cavalaria. Nossa senhora do Exato. céu. As duas, né? Já fez 2 vezes ainda, mano. Caraca, meu irmão, era desse nível. Não, e é engraçado que ele ainda fala, não É. sei se tá muito bom. Não, e eu tal. perguntei pra ele. Cara, é, Eu ficava puto, velho. impecável, Eu cara. perguntei pra ele o seguinte, eu falei, mano, eu percebi que tipo, o texto é muito grande, teve uma hora que você parou ali e tudo mais, eu tava tentando lembrar ele, não, foi proposital. Eu sabia o que ele tava falando aí. Olha lá, velho. Eu, quando vou apresentar a cerimônia da luz decorada, eu fico, eita porra, não Mano, é Cara, faz aquele texto gigante. gigante. É São, gigante. são muitas páginas. São. Sabe? São muitas páginas. Ave Maria. Mas então, só pra fechar, eu acho que a gente passou em todos os aspectos, né, dessa gestão. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Não, assim, claro, né, toda a gestão, né, tanto a do Vinícius quanto a minha, Aham. tiveram algumas suas polêmicazinhas, mas nada que a gente não pudesse tratar, claro. Então, assim... Tinha resolução, né? Sim. Sempre tinha uma soluçãozinha que a gente encontrava, até porque, querendo ou não, a minha ideia no final era que a gente pudesse se tratar como irmão de fato, porque, Sim. mano, a gente é uma fraternidade, é como o Fernandinho já até conversou comigo uma vez, a gente estava conversando sobre isso. Por mais que a gente, né, crie algumas intrigas entre si, a gente é uma família, É cara. todo mundo irmão, Pois é. resolve. Então, assim, mano, Eu brigo com o cara nada todo que uma mundo. mulher- nada- Intrigas não.
tretas. Pois é, nada que Intrigas, uma conversa não. resolva. Nada que uma conversa não resolva. Até porque a gente é família no final de tudo. Então, Então, Eu tava falando com o Carlos hoje, o Carlos, mano, calma. O bicho veio todo... Aí eu, mano, não tô brigando, não. calma, Calabresa. Tem que ter na moral. Calma, Calabresa. calma, Saranga. Mas é. E você, Vitor, tem alguma coisa pra falar? Então, se eu fosse resumir esse ano do Ave Branca em uma palavra, seria união, porque a gente pegou em 2023.1 um capítulo desunido e conseguimos chegar no final do ano com um capítulo mais unido do que tudo. Irregular. Irregular. E você? Mano, Gostou do capítulo? eu... Tio. Cara, eu acho que esse ponto de união é um dos que eu mais considero assim que foram positivos de ambas as gestões. Como eu falei, a gestão do Vinícius foi uma gestão de transição ali, né? E o Rodrigo consolidou. E o Rodrigo, eu não vou dizer que consolidou, mas tá caminhando, sabe? Pra por exemplo, um despertar em relação à ritualística. Pra um despertar. Viu, velho? Rapaz. Nada. A força da palavra foi grande. Mas é verdade. Querendo ou não... Profetizar. Querendo ou não, pastor, despertou o pessoal em relação à importância. Aquela cerimônia das luzes que você fez lá no Guardiões da Acácia, excelente, entendeu? E assim, é interessante ver que você, Facada, o próprio Vitor Rizzi, Arthur Rizzi, não ficam parados ali, né? Sempre estão se melhorando, estão trazendo novas coisas pra gente que fica ali nos bastidores, né? Às vezes o pessoal acha que a gente tá lá no Oriente simplesmente parado, exato, mas não, a gente já fez muita coisa antes e tal, não sei o quê. E faz, né? E faz, exato. Então, vocês deixam a gente muito orgulhoso, entendeu? E vocês... Pode falar, o que você ia falar. Porque outra coisa que teve também esse ano foram visitas, né? As visitas em lojas que são muito importantes e que tinha um tempo que o Ave Branca não fazia as visitas. E esse ano... A gente fez a visita na Mário Bering. Mário Bering, cinquentenário. Nossa senhora, que Foi, ele fez... Ele tava ali... Foi boa? Foi. Os tios perguntando sobre tudo. Toma. Mas Parece que foi uma sabatina, E né? a loja do que vocês Vitor falaram. Soares. Pois é, e eu Ele tava lá, o Vitinho? Não tava. Peste CC. Respondendo. Pet MC também. Do capítulo Do Brasília. Exato. Mas muito essa dele como essa visita resultou em membros para nós Legal. e em financeiro também. Então foi... O que eu queria perguntar pra vocês é que vocês acham que tem mais história suficiente que renderiam a parte 2? Ou vocês acham que foi? Cara, que deu aqui? História tem. É. História tem. Sempre tem, mas eu acho que a gente conversa. passou bem. Então tá bom. Então eu vou ficar devendo então a parte. Pode falar. Só pra finalizar, que tipo assim, o Carlos estava falando sobre essa questão dos membros em si, por exemplo, o Bendrão, o Vitor Rizzi, o Arthur Rizzi, o Bendrão, Facada em verdade. si. O próprio Pedro Kyotsuka. Nossa senhora, Muito bom. Sim, eles são muito promissores pro capítulo porque Sim. eles gostam muito da ordem, sabe? Então assim, eu vejo que eles têm muito potencial, sabe? Mas a gente precisa puxar isso nesses meninos. Não vou esquecer Então, também do Fernando, né? Meu Pra irmão gente. Por quê? era um cara que odiava... É. Não odiava, né? Mas ele Ele não não gostava. gostava da Ordem Ele não Demolei. queria por nada. E hoje por em nada. dia Deixa eu quer- falar aqui pra vocês. É maluco. Pra gente não passar vagamente por esses assuntos, vamos gravar a parte 2. A gente finaliza essa aqui agora. Fechou. E já a gente grava a parte 2. Fechou? Fechado. É isso? Vamos pensar, né? Claro. Se sair a parte 2 é porque a gente gravou, beleza? Então é isso, gente. Deixa eu só dar os avisos finais aqui pra gente acabar. Só agradecer eles. Exato. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Valeu. Valeu demais, vocês são fera. Obrigado por assistir esse episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. Nossos Instagrams são @demoleialumnidf e @avozdoSenior. Nós também temos o Instagram de memórias, que é @memóriasdemoleidf. Então é isso. Se você tiver alguma foto antiga, algum vídeo, foto também seja de reunião, documento, sei lá, qualquer coisa que você veja que é interessante para o acervo da Ordem Demolei do Distrito Federal, mande pra gente.
procure lá no Instagram, tem todas as informações certinho e é isso. TikTok também são esses arrobas, né, que eu falei. Falou. E aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Isso mostra para a plataforma que você está interessado e que esse conteúdo pode ser relevante, pode ser interessante para outras pessoas também. E no mais, é isso, né? É isso. Fechou então, gente. Obrigado. Obrigadão, Até já já. Até. Valeu.